Olá, bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje a nossa convidada é a Rita Valadas, presidente da Caritas. Muito obrigada por estar aqui conosco. Comigo está a Natália Farias, jornalista do Público. Eu sou a Eunice Lourenço e sejam todos bem-vindos a esta entrevista. Queria perguntar como é que avalia o risco de agravamento da pobreza em Portugal ao longo de 2021 e nos tempos que se seguem. Bem, é uma fonte mais de dúvidas do que de certezas. Neste momento, os dados que nós temos em cima da mesa referem, nomeadamente no que diz respeito aos dados do Eurostat, que nós temos uma relativa estabilidade no número de pessoas com risco de pobreza, mas existem outras investigações que, considerando outros valores, também apresentam outros resultados. Eu prefiro referir-me àquilo que nós sentimos no território, porque eu acho que essa é mais a valia da Caritas e por isso e eu tenho vindo a insistir que essa realidade seja lida no território. Uma coisa é pensar na pobreza como um dado estatístico, outra coisa é pensar na pobreza como um dado real, olhar para as pessoas e para as situações com que se confrontam. Desse ponto de vista, a Caritas veio desde o princípio da pandemia a assistir a uma vinda de pessoas, famílias que nunca tinham recorrido à Caritas a vir pedir ajuda. Algumas dessas famílias, elas próprias ajudavam, o que é um bocadinho assustador, não é? Mas que também corresponde à realidade desta situação quando são famílias da classe média que, devido a alguma situação socioeconómica, se veem sem condição de manter o nível de rendimento. E qual foi o tipo de apoio mais procurado? O tipo de apoio mais procurado nos nossos atendimentos, no programa que nós desenvolvemos para esta situação, que é o programa Vamos Inverter a Curva da Pobreza, para além do apoio alimentar normal, que nós mantivemos exatamente igual, nós reforçámos o nosso sistema de vales de bens essenciais, que podem ser levantados tanto em bens alimentares como em outros bens essenciais, e, portanto, nessa situação houve um grande incremento, e depois, no pedido de apoios económicos, o maior pedido foi para apoios à renda de casa. Eu acho que o pânico de ficar sem casa é um pânico muito real. E nesta situação, as pessoas que viram o seu rendimento baixar deixaram de ter condições de resolver esse problema. Quando fala nessas famílias de classe média que viram o seu rendimento baixar, foi sobretudo por situações de desemprego, a diminuição de rendimentos vem sobretudo de que fator? A diminuição de rendimentos vem da diminuição do próprio rendimento. Isso significa que são aquelas famílias que viviam, por exemplo, de pequenos negócios ou que estavam dependentes do turismo e restauração, todos estes negócios que foram suspensos e que viram a sua situação muito difícil de colmatar. Começou logo, portanto, em abril, nós estávamos a ter pedidos, em abril de 2020. E isso continua até hoje, tanto que este programa, que supostamente ia ter 3 meses, ainda está ativo e estará. Porque, como a Eunice perguntou, e eu acho que é muito importante que se diga, eu, infelizmente, gostava de estar enganada, mas acho que a crise ainda não chegou. A crise social ainda não chegou. E que grupos lhe parecem ficarão mais vulneráveis à pobreza? Eu acho que os que vão ficar mais vulneráveis são aqueles cujas empresas que ainda estiveram protegidos, porque de facto nós temos que ainda por cima olhar para esta crise como uma crise que teve algumas almofadas, que foram poderosas no conforto, mas que não resolvem os problemas. Estamos a falar das moratórias. E dos layoffs. Vai haver empresas que só vão perceber se conseguem fazer a retoma no momento em que as coisas estiverem mais normalizadas e, de facto, puderem tentar agir com alguma normalidade. Nessa altura vão perceber se podem manter o número de empregos ou se vão ter que entrar numa situação em que vão poder recrutar menos pessoas. E é por isso que diz que a crise ainda não chegou. É por isso, porque o tempo da crise social é sempre diferente do da crise económica. Quando a crise económica retoma se resolve e há uma retoma da economia,
os empregos que não se conseguem manter vão ter ainda um tempo de subsídio de desemprego. Portanto, a situação das pessoas só começa a ser visivelmente crítica quando as suas empresas, ou as empresas que pagam o salário, não retomam, não conseguem manter o emprego, têm que ir para o subsídio de desemprego e o subsídio de desemprego cai sem que a economia tenha feito retoma. Porque se a economia fizesse retoma, ou espero que faça, retoma durante este tempo, é possível que as pessoas não venham a cair em crise. Acho pouco possível. Não tem muita esperança. A esperança tenho, imensa, toda a esperança do mundo. E também tenho esperança em todos os atores que estão no terreno a tentar encontrar formas criativas de retomar a situação. Mas acho que é importante estarmos realistas, porque se ficarmos à espera de saber se a retoma vai resolver e não fizermos nada por isso, acho que vai ser mais complicado. A taxa de pobreza em Portugal estava em 16,2 em 2019. Acha que vamos voltar aos 19,5 da última crise, 2013 e 2014? Eu acho que é possível que isso aconteça, mas não sei, não tenho condições de adivinhar o que aí vem. Se nós conseguirmos fazer uma retoma segura, se nós utilizarmos os recursos que aí vêm com muito propósito e muita intenção, talvez consigamos que as pessoas não caiam no desemprego. E o que é que quer dizer quando fala numa retoma segura? Significa que nós temos que avaliar as necessidades e as potencialidades dos territórios. Nós não temos uma pobreza, somos um país pobre, mas não temos uma pobreza igual. Não é igual, eu costumo dar este exemplo, há pessoas que têm pensões de 200 euros em zonas rurais e conseguem aforrar para mandar o dinheiro às famílias. Se nós vivermos em Lisboa, 200 euros não servem para ninguém sobreviver. Portanto, medidas iguais para... ainda por cima dizemos que é lutar contra a pobreza, não é? Nós partimos derrotados, porque vamos lutar, não estamos a dizer vamos erradicar, vamos acabar, não. É assim, vamos lutar contra a pobreza. E lutar contra a pobreza é uma luta desigual se não tivermos muita consciência do que é que se passa no terreno. Mas como é que se consegue, na sua opinião, quebrar esta amarra da pobreza, que em Portugal é algo que se herda quase? Herda-se mesmo. E eu acho que esse é o problema, e contra mim falo, não é? Porque eu comecei a trabalhar exatamente nestas questões da pobreza, nas questões do desenvolvimento comunitário, e até hoje, apesar de termos hoje medidas de política social bastante mais intencionais, a verdade é que nós não conseguimos combater. E esta alteração da percentagem ou da taxa é uma coisa relativamente pouco sentida no terreno, porque se são 16 ou são 19, no terreno isso não se nota muito. As famílias que estão enrodilhadas neste problema continuam a ser... Como quebrar esse ciclo? Pois, eu acho que temos que ficar contentes com cada situação que sair da pobreza. Nós não temos que fazer nós temos que ter uma noção estratégica do problema e temos que o medir e medir o impacto das medidas que forem tomadas. Mas temos que ir ao território resolver os problemas. Se não for no território, nós não vamos conseguir. E cada situação que sair é uma ao contrário do que hoje se faz, cada pessoa que sai devia ser uma vitória. Nós só achamos uma vitória quando a percentagem muda. E a percentagem é uma estatística, a percentagem não é a situação de pobreza. Não tem havido uma lógica assistencialista na luta contra a pobreza nas últimas décadas em Portugal, e não será por isso que as pessoas, mesmo subindo acima da linha de pobreza, que está nos 540 euros, estão demasiadamente expostas a voltar a cair abaixo dessa linha? Pergunta muito bem, mas eu acho que não tem nada a ver com assistencialismo. O que as pessoas falam como assistencialismo, ou caridade, ou seja o que for que queiram utilizar como adjetivo, é um recurso que só pode deixar de existir quando a situação não for crítica. O problema é que há dois ritmos de olhar para o problema. Um é o ritmo de dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Peço desculpa de utilizar as obras de misericórdia, mas acho que são muito claras. E a outra é promover, inserir. Eu lembro, por exemplo, uma prestação que nós temos, que é uma prestação de direito, rendimento social de inserção,
rendimento social de inserção por si só, como o próprio valor de referência à volta de 200 euros o diz, não permite que ninguém mude de situação por causa disso. Mas também sabemos que foi muito importante e tem sido muito importante para algumas situações de pobreza difícil, extrema, mas não tirou ninguém da pobreza, porque a percentagem não alterou. O que significa que, para ser assim muito ácida, embora eu não... Se calhar, se olharmos para esta medida, vamos pensar que esta medida não surtiu o seu efeito, porque na gênese a ideia era que houvesse uma contratualização com as pessoas que recebiam esta medida e que essa contratualização passava por um investimento transversal em várias áreas governamentais que iam retirar a pessoa da situação da pobreza. Essa intervenção ao nível do projeto de vida e da contratualização da situação é talvez uma falha do sistema, porque, como me dizia uma técnica da Caritas que trabalha com a RSI, dizia-me, no último momento, quem está a trabalhar esta situação do RSI é uma técnica sem recursos e uma família sem condições de vida. Mas numa altura precisamente em que se está a fazer o balanço dos 25 anos de vigência do RSI, em que direção se deveria caminhar para garantir que este mecanismo não se limita a aliviar aqui e ali as situações de pobreza, mas funciona como uma medida efetivamente capaz de retirar as pessoas dessa situação? Há um empenho que nós temos muita dificuldade em fazer em Portugal, é que isto de facto devia envolver todas as áreas governamentais e não só uma. Se nós fizermos depender isto só da Segurança Social, por muito competente e capaz que a rede de Segurança Social seja no país, não consegue chegar às questões da habitação, às questões da saúde, às questões da educação. Sem agir nessas áreas todas, nós não conseguimos tirar, não é? Porque vamos acabar por manter as famílias no mesmo nível de problema. Mas o que é que proporia? Que isto saísse da alçada exclusiva da Segurança Social e eu não sei fosse qual é uma o medida modelo. interministerial? Devia ser interministerial, sim. Devia ser interministerial. Nem é tanto pela forma, por de onde é que depende, ou de quem é que é chefe, de quem é que manda, é muito o propósito de intervenção transversal. Seja qual for o modelo, queiram fazer... Há muita gente que tem vindo a falar sobre o assunto, pessoas bastante mais sabedoras sobre questões de política do que eu, mas eu não acho que seja o modelo. É a intervenção. O investimento tem que ser transversal e com todas as áreas. Mas parece que há uma dificuldade de trabalhar em rede. Eu não sei qual é a vossa experiência, a nossa experiência é que na área da intervenção social a rede é uma necessidade absoluta. É como ao pescador. Bem, podem dizer que se dá peixe, mas se não houver uma rede para pescar, não. E a rede não é feita só por um, nem sequer é manejada só por um. E nós temos dificuldade em fazer rede com propósitos que às vezes podem ser plurianuais e que têm uma dimensão de tempo bastante mais rápida do que os ciclos políticos. Há aqui já algumas condições para que alguém possa ter acesso ao rendimento social de inserção, nomeadamente tendo filhos que estes estejam matriculados e a frequentar uma escola e creio que também a inscrição nos centros de emprego. Há aqui outras condições que, no seu entender, devessem ser colocadas para garantir a eficácia desta ajuda? A escola foi um dos sucessos, as questões escolares foi um dos sucessos do RSI, porque a obrigatoriedade, a escola e alguma saúde, é obrigatório estar registado no centro de emprego, é obrigatório estar no centro de saúde e é obrigatório estar frequentar o ensino. E isso fez uma diferença, mas estamos a falar da obrigatoriedade de cumprimento por parte de quem oferece rendimento social em inserção, não é? O resto são caixas dos diversos serviços que garantem o apoio, mas não conversam entre si. E inicialmente havia essa preocupação. Eu lembro-me, na fase piloto do então rendimento mínimo garantido, houve um grande investimento nas equipas, nas redes sociais, neste investimento com propósito de olhar para cada caso e ver qual era o modelo.
Por alguma razão que eu não sei dizer, isso foi-se perdendo, até deixar ficar, de facto, a intervenção um técnico, uma família, ou um técnico, um utente. E isso não vai conseguir Portanto, fazer a escola não fala com o centro de emprego e o centro de emprego não fala com a assistente social. Não tem nada que os une a não ser a pessoa que é lida como um utente do centro de emprego, um utente do centro de saúde, um utente da segurança social, e não como uma pessoa com um gestor de casos. Imagino que há um gestor de casos que olha para todas as áreas, olha para a habitação, olha para a educação, olha para a segurança social, olha para os direitos que a pessoa tem, o que é que pode oferir, onde é que habita, como é que é a rede social, como é que os voluntários podem intervir nisso, como é outras redes como a igreja, ou uma igreja, não é a igreja, seja qual for, mas quais são as redes que a pessoa pode ter como suporte e quem é que apadrinha ou a madrinha o futuro destas famílias. A figura do gestor de casos está prevista. Tá. Mas não funciona. Não sai do papel. É prevista e acontece pontualmente em algumas situações e, na minha opinião, eu acho que é uma figura de sucesso. Eu tive a oportunidade de testar isso em Lisboa com a população sem abrigo. E eu acho que é um modelo importante. Quem faz, tem que haver alguém muito robusto em fazer triagem, para poder encaminhar para os especialistas nas resoluções das situações de problema, e depois tem que haver toda a outra rede a colaborar, porque senão repetimos situações. Sujeitamos estas famílias a 50 atendimentos em sítios diferentes, eventualmente ao abuso na utilização dos recursos. Mas, na sua opinião, e dada a discussão que está instalada e sendo verdade que com uma percentagem próxima dos 17% de pobres, o RSI só chegou, segundo as contas conhecidas, a 5% da população, na sua opinião, dever-se alargar a base de elegibilidade para o RSI, fazendo aumentar os seus valores e fazendo-os aproximarem-se da linha da pobreza, como vem defendendo o especialista em pobreza Carlos Farinha Rodrigues, ou dever-se caminhar noutro sentido? Eu acho que não chega, porque isto não é uma questão de falta de dinheiro. Distribuir dinheiro não resolve as situações de pobreza, não é? Porque muitas são bastante mais subliminares do que o só dinheiro para não poder comprar. Temos problemas de saúde mental graves. Uma das áreas que eu acho que tem que ser chamada a este problema é a área da saúde mental. Não é a saúde mental na comunidade, portanto, saúde mental na proximidade. Não é saúde mental de gabinete, de secretária, é saúde mental comunitária. Depois temos dependências, temos problemas de saúde mental, temos problemas de saúde legais, não é? Temos problemas de vítimas de violência vária, entre as quais a doméstica, e estas situações são vistas de acordo com isto. Há uma família que tem uma situação de violência doméstica, tira só no agressor, que é uma das questões que tem discutido. Depois, a família até pode ter que fugir para outro sítio e, portanto, perde todo o seu núcleo de habitabilidade. E o agressor fica também desacompanhado, não é? Porque as medidas que levam a pessoa à prisão não deviam também, elas só ser punitivas, deviam ser reabilitadoras, porque senão as pessoas não deviam poder sair da prisão, senão não tinham um processo de reabilitação. Não é pelo número de anos que a pessoa está na prisão que resolve a sua situação. Se garante a reabilitação da pessoa. E, portanto, vai tudo sempre dar a mesma coisa. Há o problema da falta de articulação entre os diferentes setores chamados a intervir numa situação de pobreza. Sim. Pobreza ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade. E estes últimos tempos aumentaram essas vulnerabilidades. Já disse aqui que não é só pondo dinheiro em cima da mesa que se resolve o problema, e defende uma política de proximidade. Nós ouvimos muito falar de milhões e do PRR, também já disse que não é por aí que se resolve. O que eu lhe quero perguntar no fundo é em que é que devem ser usados os milhões para que sirvam para alguma coisa? Bem,
Eu confesso que o PRR, eu ainda não consegui ultrapassar o medo que tenho do PRR. Tenho. Porque eu já vi muitos programas cheios de impacto. Eu relembro o Equal e a quantidade de investimento na qualificação dos profissionais que se fez, e hoje, se eu quiser procurar uma das ferramentas do Equal, nem se encontram na internet, porque as plataformas foram abaixo, etc. Portanto, nós temos uma habilidade especial para o desperdício, o que é absolutamente contra a perspectiva que devia ter uma situação em que nós temos tanta pobreza, não é? Nós vivemos na abundância, temos para tudo, há muito, mas depois nós não conseguimos resolver os problemas. Portanto, criamos desperdício sem resolver os problemas. Isto é verdade. É verdade para a comida, que é muito bem falar, é verdade para o lixo, que daqui a bocado nos afundará, é verdade para a competência das pessoas. Nós também somos peritos em ignorar a competência das pessoas que se vão cruzando nos nossos percursos e que podem ser importantíssimas na resolução de alguns problemas e que estarão disponíveis, e até das pessoas, quantas pessoas nós não vamos encontrando pelo percurso, que por uma razão ou outra, porque consideramos menos válidos, estão não rentabilizados. Portanto, nós somos mesmo pobres a viver como ricos e portanto, temos pouca atenção às coisas que, se tivéssemos assumido que vivíamos numa sociedade escassa, faríamos, porque quem vive na sociedade e percebe a escassez, sabe que tem que poupar aqui, tem que fazer ali, tem que guardar ali, não pode deitar fora, etc. Portanto, em tudo nós temos esta contradição. Eu temo que, e por isso este meu medo do PRR, que se não for... Eu não estou a dizer que há pessoas especialmente iluminadas para dizer que isto é válido como medida ou isto não é válido como medida. Acho que devemos todos ter muita consciência da forma como gastamos aquele dinheiro como se fosse nosso e de avaliar o impacto passo a passo para ter a certeza que aquilo, se aquela medida é válida ou não. E se não for, com toda a honestidade e coragem, dizer que não. Nós não precisamos só porque fomos nós que inventámos, ou alguém inventou, ou é pai desta medida, ou é pai da outra medida, ou mãe, que são medidas que têm que viver para sempre. Ou que têm que viver para todos. Também, para todos e para sempre. Não é nem para todos. Há bocado falava da diferença que é viver com 200 euros no meio rural e com 200 euros em Lisboa. Defende, portanto, medidas diferentes. À medida. Medidas à medida. Medidas à medida. À medida do que as famílias precisam e o que há no território e das suas competências. Porque há famílias que nem que tenham muito dinheiro vão alguma vez conseguir sair da situação em que estão, se tiverem problemas como violência, saúde mental, etc. Por muito dinheiro que tenham não vão conseguir resolver o problema. Portanto, é medidas, como disse, é medidas à medida das situações e das oportunidades. E com fiscalização posterior, avaliação posterior? Com fiscalização é assim, com avaliação permanente e posterior e sobretudo lições da avaliação, porque a avaliação não deve ser só na perspectiva punitiva, deve ter uma perspectiva construtiva, que é para nós podermos saber o que é que se aquilo correu mal, o que é que nós não vamos voltar a fazer, não é? Porque não serve para nada ter avaliação só para definir qual é a punição. E depois nem todos os que podem ser punidos são, e pronto, a injustiça graça. E, portanto, não vale a pena estarmos assim, não conseguimos ir a todos, vale a pena avaliar o impacto com propósito. Mas para ter essa intervenção mais capilar, é preciso mais gente? Ou é preciso, ou as estruturas sociais que temos no terreno têm só de ser mais bem aproveitadas? Porque também já falou do desperdício das pessoas, não é? Em alguns sítios será preciso mais gente, mas sobretudo é preciso ter todos a bordo. Se nós pensarmos, se nós fôssemos um barco e o nosso limite geográfico fosse um barco, nós tínhamos contacto, se houvesse uma tempestade, tínhamos contacto com todas as pessoas que estivessem no barco, fossem da equipagem, fossem da cozinha, viajantes.
E numa situação de crise é isso que tem que acontecer. E há recursos que nós às vezes desmerecemos. Eu vejo, por exemplo, no outro dia fui visitar uma Caritas paroquial e conheci uma senhora com 82 anos, cuja missão é preparar os sacos para as famílias que vêm buscar alimentos. O brio, o orgulho, a forma como ela própria avaliava a colaboração de todos e dizia, desculpa, ela mostrou-nos o dossiê dela, com o registro todo, e disse, isso é meu. E eu disse, é seu, mas é importante que todos saibam. Sabem, mas é comigo. E eu quero muito que saibam. Mas não quero que venham para aí ler os números, se não percebem nada destes números. Pronto. E eu, pronto, olha, aqui está. É um bocadinho isto. Nós temos gente no território que faz coisas absolutamente incríveis. Se eu falar pela Caritas, há uma rede enorme de pessoas a atender, pelo país inteiro, em todas as paróquias. Como eu digo, não há ninguém mais próximo do que a Igreja do Bairro. Mas se nós precisarmos de números, vemos aflitos, não é? E nós precisamos dos números. Porque essas pessoas dizem, não, isso é o meu papel, é o que eu tenho que fazer. Não tenho agora nada que andar a divulgar a toda a gente a dizer que ajudo não sei quantas famílias, não é? Isso é a minha parte. É aquilo que eu tenho que dar às pessoas que moram perto. Portanto, tem dificuldade até em concentrar informação. Também temos que ser criativos a esse nível e precisamos da ajuda de todos, porque naturalmente tem que haver coisas que sejam quase só que carregar no botão e que nos ajudem a ter uma noção muito, muito fina do que é. Porque estas pessoas, se nós nos sentarmos uma tarde a conversar com ela, nós sabemos exatamente quais são as famílias que estão em situação crítica e porquê. Não tem uma avaliação técnica. Tem uma avaliação como fazemos nós das pessoas que estão da nossa família. Se calhar até imbuída de alguma valorização que não ajuda muito. Mas é um valor que nós não podemos desperdiçar. Não podemos. Mas que depois muitas vezes não tem ali a componente técnica que precisava de lhe dar seguimento, é isso? Pois, por isso é que nós trabalhamos por rede, não é? As pessoas que fazem este atendimento têm o referencial técnico para onde reportam se tem uma situação que acham que as ultrapassa e têm reuniões para poder falar sobre estes temas. Mas tem que haver tempo, não é? Tem que haver disponibilidade e tem que haver, sobretudo, compromisso. Tem que se querer saber o que se passa. Porque às vezes é mais confortável não saber. E a Caritas, ao longo, sobretudo deste último ano e meio, tem tido dificuldade em dar essa resposta, em ser essa presença, ou seja, há bocado dizia que há famílias que passaram, famílias que até ajudavam, que passaram a pedir ajuda. Têm tido mais dificuldade de meios? Claro que temos, não é? Mas também tivemos uma ajuda preciosa, pelo menos até agora, que foi esta crise, que foi uma crise de saúde económica e social, não foi uma crise de solidariedade. As pessoas estiveram em casa e foram obrigadas a ver coisas que normalmente no entra e sai da sua vida não tinham consciência. Não olhavam para o que estava a acontecer e conseguiram perceber-se de muitas coisas escondidas. Nós também temos muita pobreza escondida, não é? Quando se entra e sai e se vive no ramo-ramo na nossa vida, se calhar não temos essa lucidez e esse tempo. E as empresas também não. Ou seja, nós tivemos empresas que... nós fizemos este ano a Semana Nacional da Caritas online. A Caritas tem uma ação anual importante que é o peditório nacional. Há 2 anos que não é possível fazê-lo. E dir-me-ão, isso não é solução. Possivelmente não são, mas também foi um tempo de oportunidade. E nós este ano organizámos o peditório online e organizámos em conjunto com todas as Caritas diocesanas. Recebemos imensos inputs de coisas que cada Caritas diocesana tinha a percepção de que na sua zona era importante, e também aqui podemos ver diferenças, não é? Em relação a Caritas que têm ações muito diferentes e porquê, como é que se materializa, e disseram-nos, pela primeira vez, disseram-nos
é bom pôr a Cáritas na comunicação. Eu estou disponível sempre. Mas a Cáritas diocesana, não é? Aquilo que fazem em cada diocese. Há dioceses, há municípios que não conhecem a ação da Cáritas. E quando nós fizemos essa divulgação, até falando dos projetos mais inovadores, coisas que acontecem, dessas coisas que acontecem que ninguém divulga porque não é importante. Pronto, nós estamos a fazer esta ação com os jovens porque nós sabemos que é importante trabalhar com os jovens. Mas falar disto não é uma isso. Pronto, isso não somos nós, isso é para outras pessoas mais importantes. E nós pusemos estas ações na comunicação social e tivemos o feedback que foi vir a empresas falar connosco, dizer, nós costumamos fazer responsabilidade social na nossa área de intervenção, temos assistido à divulgação que tem sido feita da vossa ação e nós queremos fazer responsabilidade social convosco. E isto para mim, naturalmente, é muito bom e sobretudo é mais duradouro, porque também nos levou a outra coisa. Sim, senhora, há um propósito de fazer responsabilidade social connosco, mas nós não queremos responsabilidade social de saco azul. Então, se esta empresa quer fazer responsabilidade social connosco, vamos encontrar o projeto à medida do que é que as pessoas daquela empresa gostariam que acontecesse ou gostariam de apoiar. E fazemos um protocolo, uma carta de intenções para a aplicação do apoio que nos é dado. E isso também cria confiança. E confiança é importante nestas coisas. E, portanto, tem hoje mais empresas a colaborar convosco? Já tivemos. Partiram para outro patamar. Espero que sejam para estar. Acho que realmente é importante que isto aconteça, porque, como eu costumo dizer, nós prestamos contas. Nós prestamos contas e, portanto, não temos sentido a angústia, a corda no pescoço que teria sido se nós não tivéssemos este apoio. Portugal tem outra idiosincrasia para além das que já apontou e fora deste âmbito de que temos estado a falar, que é o facto de somar cerca de, ou quase 10% de trabalhadores pobres. Pessoas que têm trabalhos, salários certos ao final do mês e que ainda assim se mantêm pobres. Como é que se consegue responder a isto? Como é que o Estado deveria responder a estas ineficiências, digamos assim, do mercado de trabalho? Esse é um ponto de partida importantíssimo, porque se nós vivemos muito tempo subordinados a esta ideia de quem só é pobre quem não tem trabalho, não é? Era uma coisa que se dizia muitas vezes. Precisas de arranjar um trabalho para não seres pobre. E o estudo que saiu este ano evidencia isso, que há uma percentagem muito grande das pessoas que estão no limiar da pobreza e que têm vencimento. Ora, se isto acontece assim, alguma coisa está a acontecer. Eu acho que há duas áreas em que nós devemos investir. Uma é garantir como é que saber como é que se garante um rendimento estável e adequado e um trabalho digno. Portanto, como é que nós dignificamos o trabalho de tal forma que, de facto, quem trabalha não seja pobre. Porque pode ser pela sua razão, pode ser por uma razão de rendimento desadequado, não conseguir... Mas é desadequado porquê? Ou porque é uma família extensa, porque uma das coisas que esse estudo diz é exatamente que isto acontece essencialmente nas famílias, quanto mais crianças existem, maior é essa probabilidade, e isto joga com a outra questão que é o número de pobreza infantil que aparece e que eu acho que aí... Eu disse nestes tempos, quando se falou na Cimeira de Lisboa e nessas coisas, nós não devíamos ficar contentes em dizer que vamos diminuir em 5 milhões a pobreza infantil na Europa. Temos 18 milhões de crianças e vamos diminuir em 5 milhões e ficamos confortáveis com isso até 2030. Eu não vejo nenhum propósito que possa ser menos do que acabar com a pobreza infantil. E quando nós estamos a falar de pobreza infantil, não estamos a falar de crianças, não é? Estamos a falar de famílias. Porque as crianças não são sozinhas, não existem sozinhas, não é? Isso
Esse é o propósito que E também é um sinal de como a pobreza se irá perpetuar, provavelmente, sim, não é é? difícil que estas pessoas saiam. Eu ouvi o Dr. Edmundo Martinho falar a propósito do rendimento mínimo garantido, de que ele foi um dos protagonistas, que realmente, em boa verdade, nós não devíamos aceitar ter crianças a receber o RSI. Isso sim significava que aquela medida tem um propósito de integração, mas há um propósito de proteção que devia ser acautelado muito antes e garantido. Não devia haver crianças pobres, não é? Mas então, e quais serão as respostas a isto? Quais são as respostas para que deixemos de ter uma percentagem tão significativa de trabalhadores pobres? Quais são as respostas para responder ao facto de, segundo o estudo que referiu, a taxa de risco de pobreza nas famílias com 3 ou mais crianças estar quase nos 40%? Como é que se responde a isto? Mais uma vez, juntando a escola, juntando a saúde, juntando a segurança social e juntando o Instituto de Emprego. Aumentar o salário mínimo nacional não seria um primeiro passo? Não sei se temos capacidade para isso. Eu acho que aumentar o nível do salário mínimo nacional seria importante, assim como das pensões muito baixas. Mas nós temos que garantir a sustentabilidade das medidas que pensarmos. Eu não tenho a certeza se nós conseguimos suportar o aumento do salário mínimo nacional. Eu dirigi até há pouco tempo uma IPSS que tinha um lar e eu lembro-me do sufoco que era o aumento no lar, que tem muito pessoal auxiliar, portanto no salário mínimo. Estas empresas que sobrevivem, associações e instituições que sobrevivem do salário de pessoas que ganham o salário mínimo nacional, cada vez que aumenta, o sufoco de pagar salários é brutal. O setor social é um dos setores em que há mais salário mínimo. Acha possível mudar essa realidade? Eu acho que essa situação tem que ser avaliada do ponto de vista da sustentabilidade da nossa capacidade, porque se não tivermos capacidade não vale a pena, podemos estar aqui a dizer que vai acontecer e vai fazer. Claro que eu gostaria que o salário mínimo nacional fosse mais alto e que não houvesse essa dificuldade, mas pode estar a acontecer uma sobreposição de situações, não é? Pode estar a acontecer que uma pessoa está a receber o salário mínimo nacional e não consegue suportar a situação familiar porque há outra pessoa desempregada ou tem muitas crianças que precisam de determinado tipo de apoios e que esses apoios eles não podem garantir, razão pela qual não levam os meninos a fazer avaliação precoce. Os meninos entram para a escola com problemas de ouvido e de visão e depois não vão conseguir vencer na escola. E isto seja qual for a pergunta, a matriz primeira tem que estar em termos de resposta toda a gente junta. E temos que ir até ao limite das nossas possibilidades para garantir um salário digno e um trabalho digno para as pessoas todas. Aqui o abono de família poderia ser um recurso para obviar a situação das crianças e das famílias com crianças em situação de pobreza? Sim, eu acho que se essa fosse a solução para evitar que estas famílias caiam nesse nível, sobretudo quando têm um rendimento que aparentemente poderia ser suficiente se não fosse. O que é que leva à situação de pobreza daquela família? É o ter 3 crianças e 2 salários baixos? Ou é ter 3 crianças e só um salário? Portanto, pode haver várias componentes que concorrem para resolver esta situação e não tem que ser matriz única. Eu sei que isto é difícil. Eu sei que é difícil porque é muito mais fácil criar uma medida que seja universal, igual para todos. Mas a vida não é igual e não há uma família igual à outra. Nem uma situação de pobreza igual à outra. Falava do trabalho digno e do salário digno. O Governo tem também tido ultimamente muito esse discurso, até por causa das situações de precariedade, mas remete tudo para o livro verde para as condições de trabalho que tem estado em discussão. A Cáritas deu algum contributo nessa discussão do livro verde das condições de trabalho? Não. Que eu tenha conhecimento, não. Eu não dei, a Cáritas Portuguesa não deu, mas por nós também, quer dizer, o meu propósito é resolver a situação das pessoas e dar o contributo na medida daquilo que é o meu conhecimento. Eu não estava habilitada para isso, portanto, eu não dei nenhum contributo. Ainda aqui, voltando à situação atual que temos vindo a viver,
quando disse que ainda não chegámos a crise ainda não chegou realmente, e ainda temos muitas situações de layoff e as moratórias, mas o facto é que uma parte das moratórias, as do setor privado, já começaram a acabar. Já vos começa a chegar resultado do fim de algumas moratórias? Porque eu tenho um bocadinho o receio de que o fim das moratórias seja um bocadinho a história do Pedro e o Lobo. Estamos sempre a avisar, as moratórias vão acabar, ai, 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 mas algumas já foram de facto acabando. Eu acredito, embora não tenha, eu gostava que isso fosse avaliado, mas eu acredito que as situações também são diferentes. Houve muitas pessoas que tiveram acesso à moratória e que conseguiram fazer aforro durante este tempo. Agora têm a necessidade de reavaliar a forma como vão fazer o pagamento e têm possibilidade de o fazer, e haverá eventualmente disponibilidade da banca de renegociar, e isso pode melhorar claramente a situação anterior, em que já havia muitas famílias com dificuldade de pagar as suas mensalidades e a banca não era tão aberta quanto isso para resolver essas situações. Eu espero que, havendo alguma lucidez nesta renegociação, que estas pessoas tenham uma situação mais, apesar de se calhar por mais meses, por mais anos, seja o que for, mas mais fácil de garantir o compromisso na renegociação desta situação agora. Mais uma vez, nós temos situações pontuais que já têm vindo ao nosso conhecimento, mas ainda não é uma leva de situação, não é tipo, acabou a moratória, aparece toda a gente com a corda no pescoço, não, porque de facto tem havido esta abertura e esta possibilidade, e nós vamos ver como é que as famílias conseguem cumprir, mas até agora mantém-se cerca de 60% de recurso ao nosso atendimento por estas famílias do Vamos Inverter a Curva da Pobreza por situações de renda de casa ou de empréstimo, mas mantém-se estável, não ainda aumentou. não notaram um aumento? Não aumentou. Esteve na Cimeira de Lisboa, onde a pobreza foi um dos temas em discussão. Como é que se posiciona perante uma discussão que vem ganhando terreno nos últimos anos sobre a criação de uma retribuição mínima garantida ou rendimento básico incondicional? O nome não está ainda perfeitamente fixado. É uma coisa que parece a minha maior curiosidade. Tenho muita dificuldade em ver o impacto que isso tem, embora tudo depende mais uma vez dos níveis, não é? Há experiências destas com um imenso sucesso e há outras que tiveram que abandonar esta situação. Mas isso também aconteceu com o rendimento mínimo garantido, não é? Também houve países que começaram antes de nós e que terminaram quando nós estávamos a começar. Mas aparentemente aquilo que me parece é que seria ótimo, porque nos resolvia uma parte do problema, não é? Se todas as pessoas tivessem um rendimento de referência e esse rendimento permitisse que elas não estivessem na situação de pobreza, tudo depende das condições que são atribuídas, porque senão eu acredito que há muitas situações de pessoas que nunca vão procurar trabalho, nem nunca vão procurar uma situação. E temo isso. Lembro-me muitas vezes que quando veio o rendimento mínimo garantido, nós tivemos uma crise nos primeiros meses a seguir ao rendimento mínimo garantido com o recrutamento de ajudantes familiares. Porquê? Porque as pessoas tinham crianças e com o valor do rendimento mínimo garantido preferiram ficar em casa a tomar conta das suas crianças porque tinham aquele rendimento. E não pagando as creches e pagando e recebendo aquilo, era mais benéfico ficar em casa e tomar conta das crianças. Isso depois alterou-se um bocadinho com a obrigatoriedade das crianças irem para a escola, de haver, pronto, porque depois estas coisas depois também têm o seu vão sendo momento. corrigidas. Mas eu acho que há cautelas que devemos ter ao pensar uma medida destas. Por outro lado, eu olho para os jovens de hoje e penso quão difícil a vida deles é.
Eu tenho 2 filhos, um com 32 e um com 26, e olho para eles e penso, difícil. Eu, quando tinha a idade deles, já tinha já não estava em casa dos meus pais, já tinha uma casa, já tinha emprego, já tinha tomado uma data de decisões que eles não podem neste momento. Sobretudo se viverem nos grandes centros, onde ter casa é uma enorme dificuldade. Também vimos assistindo a programas nesse sentido, porque no outro dia um jovem dizia-me, se eu fosse pobre, tinha direito à habitação social. Como não sou pobre, não tenho direito a ter casa. Estes jovens dificilmente voltarão a viver em sociedades de pleno emprego, tal qual nos habituamos a concebê-las. Mas a discussão sobre a criação deste rendimento decorre precisamente dessa outra discussão que vem a montante sobre e que aponta para a possibilidade de se desligar o rendimento do trabalho, dada essa perspectiva. Haver esse nexo de toda a gente teria direito a um rendimento, independentemente de terem trabalho ou não. É uma lógica que lhe faz sentido? Me preocupa-me, não confesso que ou eu não tenho informação suficiente ou tenho algumas dúvidas de que essa medida viesse a surtir o efeito desejado, porque nós depois também não temos forma de resolver o problema da falta de mão de obra de algumas áreas. Portanto, há aqui um equilíbrio que eu não sei como é que se vai fazer, porque depois... será interessante ir trabalhar para as obras ou ser ajudante de geriatria se houver um rendimento desse tipo? Ou nós vamos assumir, se calhar, salários mais baixos em cima dessa prestação? Não sei. Não sei como é que se pode garantir isto. Porque uma coisa era nós recebermos 700 euros ou 500 euros, recebermos 500 euros e garantidamente e depois podermos somar algum rendimento do emprego. Portanto, haver uma base de conforto e depois podia resolver problemas nas empresas e nas instituições, garantindo essa base e até as pessoas terem mais rendimento logo à partida. Portanto, qualquer posto de trabalho seria interessante porque acrescentava àquele mínimo de subsistência garantido. Mas se não for assim, e se for como algumas medidas que nós temos, é difícil. Nós temos situações em que uma pessoa que tem direito a uma pensão, se arranja trabalho, perde esse direito. Essa questão colocou-se durante bastante tempo em relação, por exemplo, à deficiência. E o pânico dos pais que tinham crianças com deficiência era nem pensar que o meu filho vai aproveitar uma oportunidade de emprego, mas no dia em que tiver um emprego, deixa de receber a pensão. Se fica desempregado e eu lhe faltar, como é que é a vida dele? Portanto, há coisas a cautelar para além disto. Ou é um somatório, ou é uma base mínima e um somatório em que as pessoas que vão trabalhar têm o reconhecimento do seu trabalho, ou então, se não há reconhecimento do seu trabalho, para que é que as pessoas vão trabalhar? O que passará por salários dignos. O que passa por salários dignos. Ou seja, uma base mínima e o salário digno é garantido pelo trabalho. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Obrigada, eu. E o Hora da Verdade vai de férias. Volta em setembro com outros convidados.